Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós começamos o culto dessa noite com um versículo. Nada fácil de viver. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, em tudo dai graças. E agora acabamos de cantar que Ele é fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és fiel. As dificuldades, as lutas, as agonias da vida, assim, abate o nosso coração, aperta o nosso coração, e ao mesmo tempo a gente é ensinado pela palavra de Deus em tudo dai graças. Que o nosso Deus é fiel em todo o tempo. Irmãos, hoje, dentro dessa Jesuscidência, hoje nós vamos rever a história de um homem que viveu isso com muita realidade. Em tudo, em todos os momentos da vida dele, e a vida dele não foi nada fácil. A vida desse homem não foi fácil. E ao mesmo tempo, a gente vai ver aqui que em todo tempo ele reconhecia o Senhor nos seus caminhos. E olha que ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado, ele foi preso, e em todo tempo ele reconhece assim: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Irmãos, enquanto nós estávamos louvando, desde o início, desde a primeira leitura, eu estou pensando aqui, será que nós temos a mesma capacidade, irmãos, de reconhecer Deus nos nossos caminhos? Às vezes a gente convive com situações e circunstâncias que fazem com que a gente pense que Deus não está no controle. A gente entende que o mundo, a estrutura do mundo e das coisas vai ruir, e que para nós acabou e que não há mais esperança. Mas o Senhor é fiel em todo o tempo. E, irmãos, é muito bom saber e confiar num Deus assim, que controla e governa todas as coisas. A gente precisa descansar nisso. A palavra do Senhor diz que o Senhor é soberano. Ele governa todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Isso inclui a minha e a sua vida. A gente ter consciência, irmãos, de que a vida da gente, ela faz parte de um enredo muito maior do que aquele que a gente vive, ou daquele que a gente entende. Tem coisas que acontecem da vida da gente que a gente é surpreendido e não sabe por que está acontecendo. Mas é Deus, irmãos. Deus está no controle. Deus está fazendo aquilo que Ele precisa fazer. E nós, irmãos, precisamos confiar em Deus, ainda que a gente não compreenda as situações que nós estamos passando na vida da gente. Porque às vezes é assim, não é? Tem coisas que a gente passa que a gente fala: estou vivendo isso é porque eu cacei, a culpa é minha. Mas tem coisas na vida da gente que a gente pensa assim: Deus, de onde é que veio isso? Nem sempre a gente vive apenas a consequência dos nossos atos. Às vezes, a gente vive situações provocadas por terceiros. Às vezes, quem sabe, até pelo diabo. Mas o fato é que, em todo tempo, o Senhor é fiel. Em todo tempo, o Senhor continua sendo Deus. Em todo tempo, o Senhor continua governando e sustentando todas as coisas.
Sabe qual que é a doutrina teológica para essa verdade bíblica? Que o Senhor governa e que o Senhor controla todas as coisas. É a doutrina ou a teologia da providência divina. Deus provê, Jeová Jiré, o Senhor provê todas as coisas. Ele é responsável pelo sol e pela chuva, pela sequidão, pela saúde e pela doença, irmãos. Tudo está no controle do nosso Deus. Não há nada debaixo do sol ou acima dele que não esteja no controle do nosso Senhor. O nosso Deus, ele é tão grande, tão imenso e tão poderoso, que nada escapa à sua vontade. Nós vamos falar sobre, vocês já sabem de quem? De quem? Irmãos, essa pregação, na verdade, é a última pregação que eu fiz lá na igreja e é a quarta pregação de uma série que eu denominei lá na igreja de peregrinos. A primeira eu preguei aqui, que foi sobre o Abraão, lembram-se? Essa é a última, preguei sobre Jacó, sobre Isaac. Diz a palavra do Senhor assim, Gênesis, capítulo 37, e depois a gente salta para o 45. Gênesis, capítulo 37, nós leremos os 2 primeiros versículos, e depois leremos os 15 primeiros versículos lá do capítulo 45. Os que acharam Gênesis 37, diga assim, achei. Achei. Bênção. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Quem que era o pai de Jacó, irmãos? Quem era o pai de Jacó, irmãos? Na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, ponto. Tendo José 17 anos, parece que o capítulo vai começar a contar a história de Jacó, mas aí ele pula para a história de José. Tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias. Todas as más notícias ele levava para o pai dele. Gênesis 45 agora. Pula lá para o 45. José passa todas as experiências da vida dele. E aí agora Gênesis 45 é o capítulo em que José se identifica para os seus irmãos. A essa altura, desde quando José tinha 17 anos de idade, já se passaram 13 anos. Minto, já se passaram 13 mais 9, me ajuda a fazer conta? 22 anos. Desse texto de Gênesis capítulo 37 até o texto que nós vamos ler agora, passaram 22 anos na vida de José. Diz assim a palavra do Senhor lá no capítulo 45. Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles não estavam diante do irmão, eles estavam diante do governador do Egito. Os irmãos ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais,
nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen. Estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-o ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou com eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Senhor, nós estamos diante de tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Deus, rasgue o nosso coração, para que sejamos terreno fértil para a tua voz, que a tua palavra produza em nós frutos dignos de arrependimento, frutos, ó Deus, que glorifiquem o teu santo nome. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, abençoe a minha vida, e que teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Assim oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a gente sabe que José era um dos filhos, era o 11º filho de Jacó. Depois dele nasceu Benjamim. Jacó era filho de Raquel. A Bíblia diz que Raquel era a esposa amada de Jacó. Ele fez tudo por Raquel. E ela demorou a ter filhos. Então, ele era quase que o caçula da casa, quando o texto que a gente acabou de ler lá em Gênesis 37. Ele só não era caçula, porque o seu irmão, 15 anos mais novo que ele, tinha nascido, e muito provavelmente, dizem os teólogos, os comentaristas, que Raquel faleceu quando Benjamim nasceu. Muito provavelmente essa é a causa da morte de Raquel. Quando José chega perante os seus irmãos, com aquela túnica, contando que tinha sonhado que os feixes se dobravam sobre outros feixes, aquela situação toda ali, José já não tinha sua mãe. José já era um órfão de mãe. Os seus irmãos eram irmãos, exceto Benjamim, os seus irmãos eram filhos das outras 3 mulheres de Jacó. Então, quando o texto sagrado aqui em Gênesis 17 fala que ele tinha 17 anos de idade, isso significa que o seu irmão tinha apenas 2 aninhos de idade, e os seus irmãos eram bem mais velhos que ele. E a história de José é geralmente dividida em 3 fases, em 3 temporadas. A primeira temporada é até os 17 anos de idade. Até os 17 anos de idade ele foi praticamente o caçula. Até os 17 anos de idade
ele era o filhinho querido da mamãe. E quando a sua mãe morreu, muito provavelmente foi motivado por isso que seu pai Jacó lhe deu uma túnica, para consolar o seu coração. Talvez seja isso. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser que seja. Quando aquele menino nasceu, Benjamim, é por isso que José o tempo todo fica provocando seus irmãos, tragam um Benjamim para mim, eu quero ver o filho mais novo, porque ele estava querendo ver o seu filho, seu irmão mais novo, filho da mesma mãe, o seu irmão querido, Benjamim. Até os 17 anos de idade ele foi criado em casa. A partir dos 17 anos de idade até os 30 anos de idade, foi a vida tumultuada, provocada pelos seus irmãos. Com 17 anos de idade, os seus irmãos o venderam para mercadores que o levaram para o Egito, e lá viveu uma vida de escravidão, até ser caluniado pela esposa de Potifar, e logo depois ser aprisionado, ser lançado na prisão egípcia. E lá na prisão egípcia, em tudo que ele fazia, tanto na casa de Potifar quanto na prisão, em tudo o Senhor era com ele e o fazia prosperar, tudo que ele fazia bem feito. Aos 30 anos de idade, irmãos, ele revela o significado do sonho de Faraó. Uma vez definido ou explicado o sonho de Faraó, Faraó o coloca por governador do Egito. E como a gente viu aqui, nesse texto do capítulo 45, ainda já tinham passado 2 anos de fome. Se era com 30 anos que revelou o sonho de Faraó, já tinham passado 7 anos de vacas gordas, já tinha 2 anos de vacas magras, e faltava ainda mais 5 anos de vacas magras. Ou seja, José tinha 39 anos de idade, quando ele revelou a sua identidade para os seus irmãos, que o tinha vendido quando ele tinha 17 anos de idade. A partir dos 30, então, não é mais o escravo, não é mais o prisioneiro, não é mais o filhinho do papai, ele é o governador do Egito. A segunda autoridade do Egito. Faraó o constituiu por governador sobre toda a terra do Egito. E ai daquele que não obedecesse a ordem ou as recomendações de José. De escravo e prisioneiro, aquele homem, porque ele foi fiel e reconheceu que Deus era com ele, apesar das circunstâncias, porque afinal, quão triste é, irmãos, saber que você foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi traído pela sua própria casa, vendido como escravo, caluniado e preso. E eu acredito que as prisões do Egito não eram melhores do que as que nós temos hoje. Deveria ser algo assim, de difícil enfrentamento. Não deveria ser fácil. Mas o fato, irmãos, é que, embora José não seja um patriarca, Gênesis dedica 14 capítulos exclusivamente para José. Tamanho respeito, tamanha relevância que ele teve para a história da nação de Israel. E aí a gente fica pensando no seguinte: aquele jovem de 17 anos, vendido como escravo para mercadores, em todo o tempo, talvez ninguém melhor do que ele para dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Ele foi vendido, não compreendia, foi lançado naquele poço, vendido, escravizado, prisioneiro, e em todo o tempo ele se manteve fiel. Ele não desistiu do seu Deus, embora as circunstâncias não lhe fossem favoráveis. Aliás, irmãos, se nós enfrentássemos as mesmas lutas que José enfrentou, quem sabe nós teríamos abandonado o Senhor, porque a sua vida de filhinho querido do papai Jacó, aquele homem caiu numa situação completamente diferente. E ele ficava imaginando, acredito eu, no calabouço. Um dia Deus me deu um sonho dos feixes, que eu seria reconhecido,
e hoje estou aqui na prisão. Acredito eu que ele deve ter passado muitas noites questionando se de fato era Deus que tinha mandado aquele sonho para ele. E a gente é assim, né, irmãos? Às vezes a gente começa a duvidar de que, de fato, vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque as coisas começam como água saindo na palma das nossas mãos, pelos dedos. A gente não controla nada. A gente pensa que a gente tem controle das coisas, que a vida da gente é muito certinha. De repente vem algo, um tsunami na vida da gente, e a gente não sabe de onde é que veio. E o chão da gente é retirado debaixo dos nossos pés, e a gente fica como quem está caindo em algo, ou num buraco, num poço, como José caiu. Irmãos, mas nós somos chamados para ser sal e para ser luz. José, mesmo em terra estranha, como peregrino lá no Egito, como escravo, ele foi sal e foi luz. José não ouviu os ensinamentos de Jesus, mas ele foi sal e luz ali. Onde ele ia, as pessoas eram contagiadas pela sua fé, pela sua fidelidade ao Senhor. E olha que ele nem tinha Bíblia. Ele tinha as histórias que o pai dele contavam para ele quando ele era criança. Ele tinha os sonhos que Deus deu para ele. E ele se apegou a isso, irmãos, de tal forma que isso sustentou a sua vida naqueles anos, naqueles 13 anos de muita dificuldade. Ele não se transformou num homem arrogante por chegar ao governo do Egito. Se fôssemos nós, talvez a gente estivesse pensando assim, enchendo o peito, olha como eu sou bom, como eu sou próspero, de escravo a governador, como virar governador do Egito em 5 lições preciosas, fazia um livrinho, um best-seller, e fazia e ganhava mais dinheiro assim. Assim somos nós, assim é o ser humano. Ele não se tornou um homem arrogante, pelo contrário, ele serviu muito bem a Faraó, ele foi fiel a Faraó, mas antes de mais nada, ele foi fiel ao seu Deus. A Bíblia diz lá em Atos, irmãos, que ele salvou 75 pessoas de sua família, quando ele mandou descer a turma toda lá da terra de Canaã para o Egito, para que na terra de Gósen eles se instalassem e tivesse ali comida para o gado, água em abundância. Ele sustentaria toda a sua família. 75 pessoas foram salvas da morte pela seca e pela fome. Irmãos, nós somos chamados a todo tempo a nos espelharmos nesses homens que viveram com muita intensidade a fé que tinham no Senhor dos Exércitos. Ele foi sal e foi luz, e confiou na providência divina. E nós, como peregrinos, eu não sei de onde é que você veio. Eu vim de Itabirinha de Mantena, já contei um pouquinho da minha história para vocês. Mas, irmãos, eu sou obrigado a olhar para trás, nesses 58 anos de vida, e reconhecer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Deus me livrou de coisas que sequer eu tenho conhecimento. Deus me abençoou, e hoje eu estou aqui, na Igreja Presbiteriana de Tropical, pregando a palavra do Senhor, querendo que a igreja seja edificada e querendo que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmãos, a vida da gente é assim. Nós também temos a nossa peregrinação. Talvez eu e você não desçamos ao Egito como escravos. Talvez não chegue tanto, mas uma coisa é certa. Eu tenho certeza que você enfrenta e vai enfrentar muitas lutas ainda. Deus não nos prometeu uma vida fácil. Tem um autor já falecido chamado Packer, J.I. Packer. Ele diz o seguinte, que estão pregando aí a religião da vida mansa. Venha para o Senhor Jesus Cristo e sua vida vai melhorar. Você não terá mais problemas na sua vida. Você vai ser próspero, você vai ser cheio de saúde.
tudo onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te abençoar sobremaneira e você nunca mais terá problema na sua vida. Até modificam o tom de voz para poder fazer essas promessas. Mas, irmãos, José não pecou, não há registro de que ele tenha pecado, que isso tenha sido juízo acerca de pecados que ele tenha cometido na vida dele. É um homem pecador, falho, porém, não foi pecado que o levou ali para a serra do Egito, da terra do Egito. Foi a providência de Deus. Deus sabia que haveria seca na terra, providenciou José e cuidou dele, a ponto dele ainda preservar a vida de 75 almas, descendentes de Abraão, semente de Abraão que se transformariam ainda numa nação tão grande, tão numerosa, como as estrelas do céu, como as areias do mar. 75 pessoas foram salvas. Irmãos, existe sempre um remanescente do Senhor na face da terra. Enquanto Jesus não voltar, haverá gente fiel ao Senhor, gente como José, gente que serve ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, independente das circunstâncias. Tem gente que serve a Deus quando está tudo bem, enquanto está todo mundo com saúde, está todo mundo gozando de vitórias na vida. Irmãos, mas nós precisamos ser fiéis, inclusive nas lutas, assim como José permaneceu, e olha que ele teve oportunidades, assim como José se manteve fiel ao Senhor durante as suas lutas. Então, você em sua peregrinação, assim como José, eu te convido a confiar na providência de Deus. Ainda que você não entenda, ainda que as coisas estejam acontecendo na sua vida e você simplesmente não compreende os fatos. Mas, irmãos, o Senhor continua no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas, governando e sustentando todas as coisas. Os céus e a terra, o mar e tudo que existe, todo o universo está sob a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ainda que estejamos cercados de lutas e dificuldades, o Senhor continua no seu trono, irmãos. Nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor, ainda que os dias não sejam fáceis, ainda que aparentemente as coisas estejam saindo do controle, mas o Senhor reina, governa e sustenta todas as coisas. Amém? Partindo então desse princípio de que Deus governa todas as coisas, assim como Ele governou a vida de José, Ele governa a minha e a sua vida. Irmãos, e durante as nossas lutas, do nosso tempo de peregrinação, nós não podemos permitir, já que nós confiamos na providência divina, nós não podemos permitir que as lutas desse mundo nos embruteçam, que o coração da gente não se transforme em pedra, que não nos torne em pessoas insensíveis diante das dificuldades da vida. Nós sabemos, irmãos, que José, primeiramente desses 4 primeiros versículos aqui do 45, o que ele fez? Ele se identificou para os seus irmãos. Eu sou José. E chorou e abraçou todo mundo. Irmãos, aqueles 13 anos de humilhação, mais 9 anos como governador do Egito, nem as dificuldades e nem a glória que ele teve no Egito foram suficientes para que o seu coração endurecesse, ou para que a sua alma se embrutecesse, que não tivesse mais amor, que perdesse a capacidade de chorar e de sensibilizar-se. A Bíblia diz que José, ele não se conteve, a ponto de mandar todo mundo sair, e todo mundo que saiu ouviu o seu choro. Até quem estava lá fora e toda a casa de Faraó ouviu. Não deve ter sido um chorinho baixo, não foi uma lágrima que correu no canto do olho, deve ter sido um grito de agonia,
ou de alívio, de agradecimento a Deus, porque Deus estava revertendo completamente a sua vida, de tudo que ele viveu a partir dos 17 anos de idade. O comportamento de José não foi determinado pela sua vida, nem pelas circunstâncias. José, ele viveu a sua vida longe do seu pai, longe de seus irmãos. Mas quando ele viu seus irmãos, aquele homem, a segunda maior autoridade do Egito, aquele homem se desmontou. Ele chorou. Ele rasgou o coração dele. Eu não vou conseguir mais fingir quem eu não sou. Eu sou José, filho de Jacó, seu irmão. Eu sou o mesmo que vocês venderam. Lembram do poço? Sou eu. Esta é a terceira vez que José chora, meu irmão, na história aqui de Gênesis. Volta lá no capítulo 42. Capítulo 42. 42, 21 a 24. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados. Os irmãos de José estavam reconhecendo que eram culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, não nos rogava e não nos acudimos, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendiam, porque eles falavam por intérprete, e retirando-se deles, chorou. Quando ele percebeu que os irmãos deles estavam reconhecendo a culpa deles, José caiu em lágrimas. Agora ele saiu de cena, foi para outra repartição, e ali desmontou também e chorou. Os meus irmãos sabem que eles são culpados. Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa culpa. E isso quem produz em nós é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos faz cair, como o filho pródigo, caindo em si. Nos faz cair em nós mesmos. E a gente precisa reconhecer que a gente precisa voltar para a casa do Pai. Aqueles irmãos de José estavam dizendo: a culpa é nossa. Nós não devíamos ter feito o que nós fizemos. E quando a gente vê um pecador arrependido, irmãos, o verdadeiro crente, ele chora também. Ele sabe quando o Espírito Santo de Deus atua na vida da pessoa, a ponto de transformar a sua vida, a ponto de fazer com que aquela pessoa se arrependa e abandone o pecado e mude de vida. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus pode produzir isso na nossa vida. José chorou também lá no capítulo 43, versículo 30 e 31. Depois lavou o rosto e saiu. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Está vendo como é que por enquanto ele chora em segredo? A vida da gente é assim, né, irmãos? Às vezes diante dos outros, a gente está rindo, a gente está contando piada, a gente está sendo popular, mas quando a gente vai para o quarto da gente, a gente chora, porque a vida tem as suas lutas. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. A terceira vez que José chorou foi quando ele se identificou. Mas por que ele chorou? O que aconteceu lá no 44? Nos versículos que antecedem o início aqui do capítulo 41, os versículos 32 e 33, conta a história de Rubens. Quando José pede a vinda de Benjamim, ou querendo que Benjamim permaneça, para obrigar a vinda de Jacó até o Egito, Judá pulou na frente e falou assim: não, Benjamim não.
Eu prometi para o meu pai que ele voltaria, que ele não ficaria aqui. Eu sou o fiador da promessa que fiz ao meu pai. Me prenda, me mate, me faça o que o senhor quiser comigo, mas libere Benjamim. Meu pai não vai sobreviver se ele souber que Benjamim não está mais conosco. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. Teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Irmãos, o que é que Judá está fazendo aqui? Judá está se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim. Foi por isso, ao perceber isso, que José desmontou e chorou de novo ali na frente. É por isso que existe o 45. Irmãos, não é à toa que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele também morreu por nós. Ele também se ofereceu para ir para a cruz do Calvário em nosso lugar. Assim como José se ofereceu para ficar lá no Egito, no lugar de Benjamim, o Senhor Jesus Cristo também se ofereceu para morrer em nosso lugar. É desse homem aqui que Jesus descende. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim. E quando José percebe que os seus irmãos, ainda existia amor no coração dos seus irmãos, a ponto de um se oferecer a própria vida em lugar de outro, aí ele não aguentou. Aí que começa a história do 45. Foi aí então que José se desmancha em lágrimas. Todo o palácio escuta o choro de José, e aquele homem então se identifica como o filho de Jacó. Ele sabia, irmãos, ele sabia que os seus irmãos tinham alguma coisa boa ali, né? Afinal de contas, eles já eram diferentes, eles já reconheceram a culpa, e ao invés de vender o irmão, agora os irmãos já estavam se oferecendo para ir no lugar do outro. Compreende como é que houve mudança na vida dos irmãos de José? Houve um tempo lá com 17 anos que os irmãos de José o venderam. Agora os irmãos de José estão se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim. Isso quebra uma expectativa no coração de José. Se os meus irmãos continuam os mesmos, se eles continuam ainda vendendo os da própria família. Mas não, irmãos. Judá não ofereceu nenhuma oferta pela vida de Benjamim. Não ofereceu, pelo contrário, ele ofereceu a si mesmo. Louvado seja Deus, irmãos, porque é o Espírito Santo de Deus que opera essas transformações na vida da gente. O peregrino, então, é aquele que não se embrutece, confia na providência, mas não deixa que as lutas da vida transformem a pessoa num bicho, num homem sem alma, incapaz de sensibilizar, incapaz de chorar. Irmãos, quem é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, esse homem continua sendo sensível à voz de Deus. Quando ele percebe que Deus está falando, o seu coração se derrama em lágrimas. O seu coração se sensibiliza, porque reconhece que é o seu Senhor que está falando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o peregrino. Na nossa vida, todos nós também somos peregrinos. Quando a gente percebe a providência divina, a gente começa então a ressignificar as coisas que acontecem com a gente. Deus continua no seu alto e sublime trono. Olha só. Ele teve a oportunidade de ceder aos encantos da esposa de Potifar. Talvez ceder aos encantos da esposa de Potifar seria uma grande oportunidade de prosperidade, não era? Afinal de contas, se a esposa do meu Senhor se agradar de mim, aí sim que eu vou me engrandecer. José não trocou aquilo que é certo por aquilo que pode dar certo. Às vezes, irmãos, a gente troca aquilo que é certo
abre-se uma porta, e aí a gente entende que aquilo é uma oportunidade que a gente tem na vida. E não é, irmãos, não é. Nem toda porta que se abre na vida da gente é oportunidade de bênção. Às vezes aquilo é caminho de morte, às vezes aquilo é caminho que vai nos afastar do Senhor. Ele teve a oportunidade de interpretar sonhos, ele teve a oportunidade de colocar o nome dos filhos dele. Olha só, 41, 51, 52. Volta lá para o 41. José casou, Faraó deu uma esposa para ele. A Bíblia diz que ele teve 2 filhos. 41, 51. Diz assim a palavra do Senhor: José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quando Manassés nasceu, irmãos, ele já não tinha esperança mais de ver ou encontrar seu pai. No versículo seguinte, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O Senhor me fez esquecer Manassés, o Senhor me fez prosperar Efraim, o Senhor me fez esquecer, o Senhor me fez prosperar. Ele reconhece que tudo o que aconteceu na vida dele foi o Senhor. É o Senhor que estava por detrás de todas as coisas. Olha só como é que ele ressignifica toda a desgraça, todos aqueles acontecimentos ruins pelos quais ele passou. Ele disse assim, volta lá no 45. 45. A gente leu, mas vale a pena ler de novo. Versículo 5. Leiam comigo, toda a igreja, por gentileza. Capítulo 45, versículo 5. Diz assim: Agora, pois, não vos entristais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vamos falar todos juntos o finalzinho? Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Vamos repetir o início agora do 7? Deus me enviou adiante de vós. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra, de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que ele está dizendo aqui? Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Versículo 9. Apressai-vos, subir a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Foi Deus que me enviou para cá, e foi Deus que me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Foi Deus que esteve adiante de mim em todo o tempo. Não foram vocês que me venderam como escravos, foi Deus, foi providência divina que me trouxe à terra do Egito. Irmãos, como é difícil reconhecer Deus nos caminhos de dificuldade. Ele está confessando aqui: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Ai, irmãos, foi Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Foi Deus, foi Deus. Toda a sua história foi Deus, meu irmão. As lutas que você já passou e que você vai passar ainda é Deus. Permaneça fiel, porque Deus continua no trono e controlando e sustentando todas as coisas. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Por fim, irmãos, o peregrino não se transforma num monstro, continua sendo um homem sensível. O peregrino ressignifica e reconhece que, na verdade, tudo foi Deus. E o peregrino, irmãos,
ele tem um coração misericordioso. Depois de tanta prosperidade, e antes da prosperidade, tantas lutas que esse homem passou, na hora que ele viu os irmãos dele, ele tinha tudo para ordenar os seus irmãos se ajoelhassem. Vocês lembram do meu sonho? Lembra lá que tinha uns feios se dobrando diante dos outros? Chegou o dia. É hoje que eu vou fazer a minha vingança. Todo mundo de joelho. Ele não fez isso, irmãos. Pelo contrário, ele abraçou os seus irmãos, chorou com eles. Não tinha sentimento ruim no coração deles. Ele perdoou os seus irmãos. Ele não jogou na cara dos seus irmãos os pecados que eles cometeram contra ele. Os irmãos de José sabiam, nós lemos lá no 42:21, eles sabiam que tinham provocado angústia de alma na vida de José. Eu fico imaginando José naquele poço, gritando, suplicando aos seus irmãos, perguntando por que estavam fazendo aquilo. Eles viram a angústia de alma em José e se sentiam culpados por conta disso. Ele não se esqueceu, ele não retalhou, pelo contrário, ele acolheu os seus irmãos e falou assim: chama o papai, manda ele descer para cá com todos, com tudo que eles têm, vocês vão ficar aqui, vou reservar um espaço, uma terra boa, cheia de água para vocês, e eu vou cuidar de vocês, ninguém vai perecer, foi Deus que me mandou adiante de vocês, para preservar a vida da nossa família. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Se fosse eu e você mandaria os seus irmãos se ajoelhar? Você ia dizer o seguinte: chegou a hora. Ou você faria como José? Acolheria, abraçaria, choraria e certamente se alegraria com seus irmãos. Eu fico imaginando, pensando na parábola do filho pródigo. Quando o filho chega, o pai dá uma festa. O irmão mais velho reclama e o pai diz o quê? Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu tenho que dar uma festa. Ah, irmãos, nós precisamos ter mais misericórdia com aqueles que Deus colocou à nossa volta, especialmente os nossos familiares. Às vezes a gente carrega mágoas no coração, coisas que acontecem na história da família da gente, e talvez você precisa liberar perdão e ser misericordioso com alguém da sua família. Seja como José, do nome de Jesus Cristo. Irmãos, o peregrino confia na providência divina. Descansa nela. Confiar na soberania de Deus é muito bom, irmãos. Deus é soberano e controla todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Confia nele e tudo mais Ele fará. Ah, irmãos, é isso, é descansar na providência divina. A luta está difícil, você está passando momentos de dificuldade. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Não desanime de sua fé. Ao contrário, reconheça Deus em seus caminhos. Glorifique ao Senhor, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Paulo, ele dizia, sofrendo açoites e perseguições, ele disse assim: eu sei que eu estou sofrendo muitas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, o Senhor continua sendo o mesmo. Nós servimos o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O nosso Senhor é o mesmo. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é todo poderoso. Não se afaste do Senhor.
Entenda que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Vale a pena, irmãos, permanecer fiel ao Senhor, assim como José. O peregrino, ele sabe que a sua história faz parte de uma história bem maior. Já pensou se José entendesse que a historinha dele fosse aquela vidinha de escravidão, de calúnia? Se ele aceitasse aquela vidinha dele ali, ele tinha consciência, irmãos, de que ele era filho da promessa, que ele servia ao Deus da aliança, que fez aliança com Abraão, Isaque e seu pai Jacó, e ele agarrou nas promessas dessa aliança e não saiu da presença do Senhor. Mesmo no Egito, numa terra idólatra e sem compromisso com o Senhor. E por isso ele preservou e perdoou toda a sua família. Tome cuidado, viu, meu irmão, com a religião da vida mansa. Às vezes, você pode estar servindo ou conhece alguém que esteja servindo ao Senhor na expectativa de viver uma vida sem problemas. Mas o desafio da vida cristã é justamente esse: glorificar ao Senhor em meio às lutas e tempestades da vida. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor preside a tempestade. É trovão, raio, ondas bravias por todo lado, e o Senhor preside a tempestade. Irmãos, é muito bom olhar para a vida tumultuada e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Não troque o que é certo por aquilo que dá certo. Oportunidades, aparentes oportunidades, podem ser tragédias na vida da gente. A graça de Deus, irmãos, triunfa mesmo quando a família não ajuda. A família de José não ajudou muito, não. Pelo contrário, atrapalhou até demais. Mas o Senhor continua sendo fiel em todas as suas promessas. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. As promessas do Senhor, irmãos, todas elas vão se cumprir. É verdade, Jesus morreu, mas Ele também ressuscitou e vai voltar para reinar com a sua igreja. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vivemos na expectativa de celebrar esse ato até que Ele volte, até que Ele venha. Irmãos, como é bom viver na presença do Senhor, independente das lutas e das circunstâncias. Vale a pena permanecer fiel à palavra do Senhor. Vale a pena abrir mão das coisas que o mundo nos oferece. E olha que o mundo oferece muitas coisas boas. É por isso que ele seduz a gente. Só que ele não vai te falar que o final do caminho é caminho de morte. Ele vai na hora da promessa ou da sedução do mundo, ele vai te mostrar um caminho todo florido, com muitas recompensas e coisas boas. Mas aquilo é só aparência, só fachada. Aquele caminho que o mundo oferece, no final das contas, é caminho de morte. Afinal, João 14:6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu não canso de dizer. Jesus disse que Ele era o caminho. Se você não está em Jesus, você está num atalho muito perigoso. Se você não está em Cristo, você não está na verdade, portanto está vivendo uma mentira. E se você não vive a vida que Cristo oferece, você está caminhando para a morte sem Jesus Cristo. Ao contrário, aquele que permanece fiel ao caminho, os primeiros cristãos foram chamados assim, os do caminho. Nós estamos peregrinando porque somos aqueles que vivem no caminho. E o caminho não é uma estrada, o caminho é uma pessoa, é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? A graça triunfa, a graça triunfou na vida
de José, mesmo ele sendo vendido como escravo, mesmo sendo levado a um porão de uma prisão, mesmo sendo vendido pelos próprios irmãos. Irmãos, ouvindo a palavra de Deus, eu queria que você não saísse daqui hoje sem ter a perspectiva da maravilhosa graça que Jesus oferece a cada um de nós. As lutas são muitas, irmãos. As dificuldades são muitas. Mas a graça do Senhor é que nos sustenta. É a graça do Senhor que ampara a mim e a sua vida. Eu não sei, ao meditar na vida de José, eu não sei se você está vivendo dias assim, os primeiros 17 anos de José, tudo certinho, papai, mamãe, comida na mesa, tudo a tempo e a hora. Os primeiros 17 anos de José era assim. Talvez você esteja vivendo o segundo período da vida de José, onde tudo é errado. As pessoas estão vendendo e traindo você. As pessoas estão agindo contra você, te jogando em prisões, mesmo você sendo fiel ao Senhor. Talvez você esteja vivendo injustiças na sua vida. Ou quem sabe, você já está vivendo o terceiro período da vida de José. José viveu 110 anos. Se ele viveu, irmãos, como governador do Egito, começou a viver com 30 anos, acredito eu que José, ele passou de 30 a 110, 80 anos da sua vida, sendo reconhecido inclusive por aquela nação egípcia, de que ele foi um homem importante na história do Egito. Talvez as pessoas estejam reconhecendo os seus méritos, mas no nome de Jesus Cristo, que você reconheça o Senhor em seus caminhos. Se você está vivendo os primeiros 17 anos, foi quem? Foi Deus. Se você está vivendo o segundo período de dificuldade de José, foi quem? Foi Deus. Se você está vivendo a partir dos 30 anos de José, foi Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Independente das circunstâncias da vida, louvado, engrandecido seja o nosso Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, para a glória do nome dEle. Feche seus olhos, vamos orar antes de cear. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de culto. Ó Deus, nós queremos adorar o Teu santo nome, mas percebemos, ó Deus, que quando adoramos o Senhor, nós é que somos abençoados. É o Senhor quem fala conosco, é o Senhor quem trata conosco, o Senhor é quem nos transforma, o Senhor é quem nos edifica, o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é Deus que faz com que a gente abra os olhos e perceba o Senhor governando e sustentando todas as coisas. Deus abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, as crianças, os jovens, os idosos, que todos aqui sejam alcançados pela Tua graça e pelo Teu favor, porque o Senhor é o Senhor quem cuida das nossas vidas, é o Senhor quem nos trouxe aqui hoje, é o Senhor que vai conosco até nossas casas. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Nós queremos viver todo o tempo da nossa vida na Tua presença, Deus, e que, ó Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos a nos parecer mais com José. Às vezes, ó Deus, nos comportamos como os irmãos de José, e livra-nos e tenha misericórdia de nós. Mas, ó Deus, que nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, porque como cantamos, o Senhor é fiel. Ah, Senhor, que nós também sejamos fiéis ao Senhor. Permita que seja assim na nossa vida,
Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Recebam a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, irmãos, esteja sobre a Igreja Presbiteriana Tropical, sobre a Igreja Presbiteriana Água Branca, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra tão linda, agora e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.